Olá, meu amigo e amiga. Muito obrigado de verdade por você estar aqui no nosso Portal do José, iniciando mais uma semana aqui junto com você. Semana essa que, antes de mais nada, eu desejo que seja muito bacana, que seja ótima para você e certamente será. E eu digo isso com toda a convicção porque eu sei que você é uma dessas pessoas que estão antenadas com as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e no mundo e está percebendo que em outubro nós teremos mais uma possibilidade de virar ainda mais uma chave, porque nós começamos a virar essa chave em 2022, para jogar ainda mais essa gente tão bandida que está na política brasileira e que intoxica tantas pessoas aqui no nosso país, para aquilo que eu chamo de o lixão da história. Nós estamos vendo que essa gente está em desespero, apesar de ter muita gente aqui no nosso país que ainda acredita nas mentiras, nas falsidades, nos medos, nos pânicos que eles estão jogando por todos os lados como uma ferramenta de conseguirem voto no mês de outubro. Mas não vai dar certo, não. Vou trazer aqui para vocês mais alguns dados muito importantes que mostram que essa chave para arremessar essa gente para o lixão da história está ficando cada vez mais próxima nas nossas mãos, né? Antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você venha participar aqui do nosso portal, se inscreva aqui conosco, dê seu joinha, mande seu comentário e leia os outros comentários para você ver como é que as pessoas aqui interagem aqui no nosso portal. No primeiro comentário tem dois links muito importantes. Um é um abaixo-assinado para você que quer ver mais pessoas dentro do Congresso Nacional, combativas, enfrentando tudo aquilo que a gente tem enfrentado aqui nas redes sociais. E o outro é um link para você contribuir, você participar concretamente aqui, para você dotar materialmente essa caminhada nossa aqui no ano de 2026. Você é muito importante e muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no nosso portal, tá legal? Então vamos às notícias, tem coisas boas aqui hoje. Começando aqui com essa história, né? Opa. Flávio Bolsonaro e Lula têm empate técnico no Rio de Janeiro, diz Quest. Bom, essa notícia, gente, por incrível que pareça, é uma notícia muito boa. Por quê? Porque a gente tem que analisar com as perspectivas da realidade política de antes, né, de 2022, que é como a gente pode comparar a eleição presidencial de 2022 e a eleição presidencial de agora. Bom, segundo essa pesquisa Quest, entre os eleitores do Estado, o senador do PL, ou seja, o Flávio, teria 38% das intenções de voto, contra 35% do presidente Lula. Aí você falaria assim, puxa vida, o cara está na frente aqui do Lula, no estado do Rio de Janeiro, 38 a 35, ou na verdade um empate técnico, né? Só que se você analisar o que aconteceu no processo eleitoral em 2022, você vai ver que esses números para o Lula hoje são extremamente positivos. Por quê? Porque o Bolsonaro venceu as eleições aqui no segundo turno por 56,53% dos votos contra 43,47%. Ou seja, uma diferença muito grande em relação ao que nós estamos vendo agora. Então, de lá para cá, o Lula tirou muito essa diferença que o Bolsonaro conseguiu no estado do Rio de Janeiro. Isso pode ser também um reflexo de situações que estão acontecendo em outros estados aqui no nosso país. Muitos analistas têm entendido que muitas coisas positivas que foram feitas no governo Lula ainda não chegaram à sociedade de um modo em geral. As pessoas não perceberam ainda. Tem muita gente distraída. E vocês que estão possibilitando que eu vá para as ruas com uma equipe de TV, fazer entrevistas com pessoas. Ontem, por exemplo, eu estive na Feira da Glória, vou trazer imagem para vocês aqui. Estava muito movimentado, foi muito interessante e é muito importante eu fazer essas entrevistas para saber o que as pessoas pensam, quais são os problemas principais que elas gostariam de ver resolvidos aqui no nosso país, no estado do Rio de Janeiro, o que elas diriam para o próximo presidente, se ele, assim que ele chegar a chegar ao poder. Então, são coisas muito interessantes aí que eu vou compartilhar com vocês. Hoje eu vou compartilhar um trechinho de um papo que eu tive lá em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, muito interessante também, que é muito elucidativo de como pensam muitas pessoas de determinados segmentos aqui no nosso país. Pois bem, então nós estamos nesse processo, e esse processo aí ele vai trazer muitas surpresas para essa gente do mundo cão. Eles estão em desespero completo, né? O que nós vimos aí é que eles estão apelando para todo tipo de boia salva-vidas. Pesquisa BTG Nexus, como está a disputa Lula e Flávio Bolsonaro após tarifaço. Essa pesquisa aqui, ela mantém o Lula também à frente. Os números de primeiro turno seriam Lula com 42% e o Flávio Bolsonaro com 33%. E depois outras candidaturas diluídas. Depois, quando eles depuram aqui,
para um segundo turno, o Lula ficaria com 47 e o Flávio com 43. Quer dizer, é uma margem que não é muito folgada, mas, enfim, ela tende a se ampliar, porque, gente, a candidatura do Flávio Bolsonaro é uma verdadeira tragédia. O que nós vimos agora na convenção do PL foi aquilo que eles chamam de família totalmente destroçada, né? Os apoiadores principais, todo mundo dando a justificativa para não aparecer, e nos bastidores eu tenho tido contato com muitas pessoas próximas desse universo aí, elas estão dizendo, olha, ninguém aguenta o Flávio, não. As pessoas estão percebendo que é uma canoa furada. Está todo mundo numa tensão absoluta. Ninguém quer ficar aparecendo com ele porque sabe que vai aparecer mais coisas cabeludas daqui até o processo eleitoral. Então tem muita gente já se estruturando para um plano B. E a criatura não ajuda, né? Porque ele é muito ruim mesmo, né? Ele quer imitar o pai, mas para imitar alguém que é tão ignorante, alguém que é tão um apedeuta, né? Que é o ignorante profundo, alguém tão descarado, alguém tão despudorado, a pessoa, se tentar fazer isso, fica meio fake. E ele está tentando fazer isso, mas não está colando muito, né? Enfim. Jornais argentinos repercutem discurso de Milei em convenção do PL. Tensão com o Brasil está mais alta do que nunca. Gente, eu comentei com vocês logo. Olha, eu estava no carro e estava acompanhando a convenção do PL, né? Quando eu ouvi a fala do Milei, eu não acreditei. Eu tive que parar o carro e falei assim: não é possível que esse cara está fazendo o que ele está fazendo. Porque nunca se teve notícia na história do mundo de um chefe de Estado que foi a um outro país para atacar o presidente desse país e atacar as instituições desse país e o voto dos eleitores, do povo daquele país. Isso nunca aconteceu. Já aconteceu, sim, de chefes de Estado em fóruns mais amplos, alguém fazer um discurso na ONU, alguém fazer um discurso na OEA, mas isso é num ambiente totalmente diferente de estar dentro do país e atacar o país anfitrião. Isso nunca tinha acontecido. E a gente vê isso acontecer com um vizinho nosso, com uma figura que é um criminoso, um psicopata. E aí, gente, vejam só o que está acontecendo. Quando você pega as pesquisas de opinião na Argentina sobre Milei, ele está numa decadência absoluta. Porque ele tem aparecido em escândalos de corrupção, mas os grandes veículos de comunicação da Argentina ainda protegem o Milei. Por quê? Porque o Milei está entregando a Argentina para os grupos privados, nacionais e internacionais. Então, enquanto ele estiver fazendo isso, que se lasque o povo, né? Que a popularidade dele vá para o ralo. Contanto que ao final do mandato dele ele tenha conseguido entregar tudo, aí, enfim. Então, ele ainda tem esse tipo de aprovação. Mas aqui, depois do Mundial, os números de aprovação de Milei chegam a 35%. 2/3 o rechaçam, o reprovam. Aqui outra matéria da Brasil de Fato. A aprovação de Milei despenca após escândalos de corrupção e agravamento da crise na Argentina. Porque o braço direito dele, o Adorni, que era porta-voz também, foi apanhado num escândalo de corrupção de $500 mil que ele tinha escondido. O Milei se envolveu na questão das criptomoedas. A irmã do Milei é apontada por muitas pessoas na Argentina como corrupta, porque toda hora aparece alguém que está denunciando que ela fazia ali cobrava um pedágio para fazer negócios ali, para as pessoas fazerem negócios com o Milei. Então, e o Milei não pôde explodir o Adorni, porque o Adorni é sócio do Milei. Então, e a situação na Argentina está se degradando. A olhos vistos, eu tenho sempre falado aqui com vocês, as estatísticas na Argentina são péssimas. Uma desindustrialização, um desemprego que está crescente, moradores de rua, o corte de programas sociais que piora a situação social na Argentina, o ataque aos aposentados, a extinção de programas na saúde, de programas de medicamentos, a paralisação de obras públicas, não tem obra pública na Argentina, a subtração de recursos para os estados. Então, enfim, a carestia que, embora tenha diminuído, mas isso só diminuiu porque o povo está sem dinheiro para comprar. Nós já falamos aqui, tem gente comercializando carne de burro na Argentina. Então, gente, como é que pode? Aí a criatura vem aqui achando que está trazendo algum tipo de prestígio, está trazendo algum tipo de força. É claro que esse tipo de movimento que ele fez está articulado com Israel, está articulado com o governo norte-americano, com aquilo que a gente chama também de sionismo internacional.
E aí não restou outra alternativa senão o Itamaraty chamar o embaixador do Brasil na Argentina para consultas após falas de Milei em convenção do PL. Gente, quando você chama um embaixador, o que acontece? Se você estiver na Argentina hoje e for procurar um embaixador brasileiro na Argentina, você não vai encontrar. Então fica um vácuo. Então, se o embaixador fica aqui no Brasil, as relações formais entre Brasil e Argentina, elas ficam com alguns obstáculos em função disso, porque você não tem um interlocutor direto. Então isso ainda deve escalar um pouco mais, porque o Milei disse que não vai pedir desculpas e está atacando mais o Brasil, que o Brasil estaria por trás de uma campanha difamatória contra ele e contra a Argentina, sem trazer nenhum tipo de provas. Então é um criminoso, né? E aí é o seguinte, os criminosos, eles parecem ter uma confraria internacional e eles têm apoiadores em todos os campos e todos os níveis. E aí quando a gente vê aqui no Brasil, uma criatura como o seu Deltan Dallagnol. Bom, gente, é o seguinte, o Deltan, ele é pré-candidato também. Aliás, ele está nessa vaquinha que eu sempre convido vocês a participarem também. Ele está ali fazendo uma base também para uma campanha. Só não sei se ele se tornará elegível, porque ele tem uma série de capivaras também agarradas ali na figura dele. Mas se eu, como vocês sabem, né, estou nessa pré-campanha também, eu consegui chegar lá no parlamento, olha, me deparando com a criatura, eu vou ter que dizer para ele aquilo que eu digo para vocês. Ou seja, o senhor é Deltan Dallagnol, o senhor é um estelionatário político e o senhor é um estelionatário jurídico. E por que eu digo isso e sem querer ofendê-lo pessoalmente? Porque é isso que ele é. Porque, gente, alguém que vem a público intoxicar mais as pessoas, é por isso que a gente quer se livrar dessas criaturas, né? Do ponto de vista político. O cara vem assim, olha só o título do vídeo do cara. Lula cria crise diplomática com a Argentina para defender Moraes. O Lula criou algum tipo de conflito diplomático com a Argentina, senhor Deltan Dallagnol? Que eu já apelidei de o Jeguinho Lustroso, né? Porque aí sim, aí tem que fazer chacota, porque ele fala coisas como essa aqui, gente. Aí não dá para pegar leve, né? Lula cria uma crise diplomática com a Argentina, tudo para defender Alexandre de Moraes. Gente, olha só, o Lula criou, foi o Lula que foi na Argentina xingar o presidente da Argentina? Gente, o chefe de Estado é que veio aqui fazer um ataque ao presidente Lula. Então o cara perverte completamente a realidade. Isso é uma coisa muito irritante, né? Bom, eu quero conversar com vocês sobre outras coisas que aconteceram, mas eu quero fazer um recorte aqui de um assunto muito interessante, que é a mistura de política com religião. Essa aqui foi uma entrevista que eu fiz lá em São Gonçalo, município aqui do Rio de Janeiro, e encontrei pessoas muito simpáticas, muito lúcidas, né, quando o tema é esse aqui. Aí nessa pergunta eu fiz, o que você acha de misturar política com religião? Veja a resposta dela aqui, que interessante. Certo. Olha, eu vou falar com uma pessoa que também é evangélica. Eu não me sentiria confortável de estar num culto onde a pessoa para um momento que é dedicado ao Senhor para trazer o político. Você tem noção político? Tudo bem, todo mundo tem direito à opinião política. Conversa antes do culto, respeitando a opinião política dos outros. Vai para sua rede social, conversa na sua roda de amigos. Agora, o altar é para Deus. Agora, o evangélico, ele acredita quando, eu não sei se é o caso da tua denominação e tal, quando um pastor traz um político que você olha assim e fala, pô, esse cara não é de Deus. Mas as pessoas acabam apoiando aquela indicação, ou o evangélico chega na hora H e ele fala assim, não, aquele lá eu não acredito que é cristão, não. Isso vai de pessoa para pessoa. Por exemplo, tem pessoas que são cristãs, tem gente que é religioso. A pessoa que endeusa a figura religiosa do pastor, do padre, vai muito só pelo que a pessoa diz. A pessoa que é cristã de fato e está numa igreja séria, que não tenta cegar a visão das pessoas, mas que é realmente firmada na palavra, a pessoa aprende a questionar. Igrejas sérias geralmente incentivam a pessoa a questionar as coisas em vez de seguir cegamente. Você acha que um pastor ele pode, é correto ele usar o espaço religioso para indicar candidato? Ué, cara, você tira uma prova com Silas, né, cara? Não tem mais nada, só você ver a trajetória do cara, cara. O cara viaja, né? O cara ele ganha muita coisa com o dinheiro da fé dos outros. E ele colocou o Sóstenes Cavalcante, que era funcionário dele, para ser deputado federal, né?
exatamente isso. Então você não acha certo misturar a igreja política com religião, né? A igreja, rapaz, o papel dela não é esse, cara. O papel dela é a fé, independente de partido. Faz a fé, não se mistura e pronto. Eu estou perguntando. Gente, muito legal, né? Muito legal assim a gente estar conversando com as pessoas aqui. Eu vou sempre colocar recortes para vocês aqui das nossas andanças e torcendo e fazendo o possível para a gente ajudar a empurrar mais ainda para o lixão da história essa gente que intoxica tantas mentes, tantos corações, né? Eu fico por aqui mais uma vez. Olha, obrigado. O link sempre ali no primeiro comentário. Participe que a coisa vai ficar muito interessante daqui para frente, tá bom? Um grande abraço. Tchau.